estrelinhas! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que aparentemente não foi comentado, ou eu não vi, né? Que é entramos em Mercúrio retrógrado. E na Bahia a gente fala lá ele. Mas, para você que não sabe, Mercúrio retrógrado é um fenômeno astrológico onde o planeta Mercúrio está aparentemente andando para trás em relação ao movimento natural do céu. E esse movimento ocorre pelo menos umas 3 ou 4 vezes por ano e dura quase umas 3 semanas, por volta disso, né? Mercúrio, para você que não sabe, é um planeta associado à comunicação, ao intelecto, ao raciocínio e à troca de informações. Quando ele está retrógrado, disse que essas áreas podem ser influenciadas ou sofrerem complicações. Eu já tô sentindo a complicação. Mercúrio entrou no movimento retrógrado, ou no movimento Moonwalker, na segunda-feira. E eu só fui perceber porque uma astróloga do grupo de astrologia védica que eu participo comentou sobre isso. De resto, eu não tinha visto ninguém comentar sobre Mercúrio retrógrado, né? Possivelmente só vão comentar Mercúrio retrógrado quando ele fizer aquela bagunça que normalmente ele faz. Mas, como eu já falei, Mercúrio retrógrado vai durar mais ou menos uns 23 dias. Eu espero que acabe logo. Mas, Lorena, o que isso pode acarretar? O que isso pode trazer? Primeiro de tudo, os problemas de comunicação, que são um clássico do Mercúrio retrógrado. Mal entendidos e falhas na comunicação interpessoal de pessoa para pessoa. Durante o Mercúrio retrógrado, a clareza na comunicação fica naturalmente prejudicada. Isso significa que as mensagens ou a forma que as pessoas se expressam podem sofrer mal-entendidos, não serem compreendidas e acabarem se perdendo no caminho, entendeu? Discussões podem surgir durante isso e mal-entendidos são um clássico de Mercúrio retrógrado. Eu nem tento mais me explicar, mas porque quanto mais você fala no Mercúrio retrógrado, pior fica, porque parece que vira uma bola de neve. Então, eu recomendaria mais cautela com o processo de comunicação. Ah, mas Lorena, eu vou ficar refém de Mercúrio retrógrado? Tudo que eu falar vai ser mal entendido? Tudo que eu disser? Normalmente sim. E às vezes nem é sua culpa. Entende? Você tá ali num processo de querer se comunicar com a pessoa e às vezes a pessoa vai entender uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, a questão de cautela é bom no Mercúrio retrógrado. Não é uma coisa ruim, necessariamente. Como em tudo na vida, né? O segundo ponto que Mercúrio retrógrado ele traz é atrasos em viagens. Cancelamentos ou atrasos, né? Normalmente são atrasos. Difícil cancelar. Mas viagens que foram planejadas durante o Mercúrio retrógrado podem enfrentar problemas durante... Ou mesmo, vamos parar pra pensar. Você tá ali todo serelepe saltitante que você vai fazer sua viagem, você vai ser feliz. E aí o seu voo é simplesmente remarcado. Ou simplesmente você tem que voltar pra sua casa porque você esqueceu alguma coisa. Então, a questão de Mercúrio retrógrado atrasar a viagem é porque você pode ter alguns pontos que você poderia ter revisitado ou você poderia ter visto com mais calma e mais cautela. E Mercúrio retrógrado, às vezes você passa por cima, entendeu? Você não percebe. Falhas tecnológicas são um clássico de Mercúrio retrógrado. Às vezes é um celular quebrar, às vezes é um computador quebrar. É um clássico. Eu já nem me abalo mais. Certa coisa quebrou em Mercúrio retrógrado. Nem me abalo mais.
Normalmente, computadores podem travar, celulares podem parar de funcionar, defeitos podem se apresentar durante esse período. É bem comum, é bem clássico. Falha de internet. Eu vi um moço falando dias atrás que a internet pode cair de novo, o que aconteceu lá. Não sei se vocês acompanharam, mas em alguns países a internet meio que parou de funcionar, ou em alguns lugares uma atualização do Windows teve problemas, porque aparentemente eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas eu espero que não tenha esses problemas do tipo, a atualização do Windows enfrentou problemas e acabou trazendo problemas para todo mundo. Eu não quero que isso aconteça. Falaram que ia ter algum tipo de ataque hacker, alguma coisa assim, mas até o momento não, gente. Só se for uma coisa muito mais pro final, pro meio do Mercúrio retrógrado. Mas é sempre bom estar atento a essa situação, né? O outro ponto de Mercúrio retrógrado é que você pode acabar, como eu falei, acaba voltando, você vai fazer uma viagem, você volta para casa porque você esqueceu um documento importante, ou mesmo você deixou alguma coisa importante em casa ou em algum outro lugar. É um clássico de você perder documentos importantes ou ter coisas extraviadas durante o Mercúrio retrógrado. Você facilmente perde as coisas ou essas coisas são extraviadas. Isso pode incluir contratos, documentos legais, correspondências importantes, arquivos digitais, porque o digital está incluso, né? Como eu já falei lá no outro ponto. Você ter problemas com o seu computador, o seu celular e tudo mais. Mal entendidos no trabalho, mas eu acho que mal entendidos podem ser esclarecidos no geral, né? Pode ser em questão de trabalho ou pode ser em questão de interpessoal mesmo, porque no trabalho o Mercúrio retrógrado pode causar uma dificuldade. Eu mesmo tive uma dificuldade no começo do ano quando eu fui chamada para trabalhar numa gráfica e foi durante o Mercúrio retrógrado. O que aconteceu? Eu não era bem entendida e eu também não entendia o que eles queriam, então virou um problema também. Então, no Mercúrio retrógrado, às vezes você não consegue entender em questão de trabalho. Por exemplo, eu acho que teve 2 vezes que essa da gráfica e do primeiro trabalho meu, que foi em Mercúrio retrógrado, eu não entendia nada que as pessoas explicavam, nada. Eu parecia que eu era burra, sério. Se eu olhasse pra mim fora do corpo, eu ia dizer que eu era muito burra, mas, tipo, era Mercúrio retrógrado, gente. Por quê? Porque depois do primeiro trabalho que eu tive um outro trabalho que eu não estava com Mercúrio retrógrado e eu conseguia entender tudo que eles conseguiam me passar, entendeu? E é aquela coisa, né? Mercúrio retrógrado afeta bastante a nossa vida e a vida da gente. E a gente nem percebe, nem nota isso. Porque a gente fica sem clareza e sem paciência, que são essenciais para você saber lidar com Mercúrio retrógrado. Mas as situações de conflito no Mercúrio retrógrado é bem comum, né? Você entrar em um conflito porque você foi mal entendido ou você teve algum tipo de desentendimento com a pessoa e às vezes você nem sabe porque você se desentendeu tanto assim com a pessoa. Às vezes ela entendeu uma coisa e você falou outra, entendeu? E Mercúrio retrógrado é foda, gente. Eu não gosto muito de Mercúrio retrógrado por conta de traumas. Mas a gente tem que lidar com ele, né? E a gente tem que viver a nossa vida, né? A gente não pode ficar parado. Seria muito bom se a gente pudesse ficar parado no Mercúrio retrógrado. Porque a gente evitaria problemas que a gente poderia não ter, né? Mercúrio retrógrado, também falando em questão de trabalho, pode causar confusões em contratos e acordos. Ou seja, você, vamos dizer assim, faz um contrato, mas às vezes você, vamos dizer assim, assina sem ler,
ou mesmo não revisa com tanta... A palavra não é sagacidade, mas com tanta precisão ou com tantas minúcias, né? Com tanto olhando as letras miúdas, verificando todas as cláusulas, ou mesmo se comunicando, que é um clichê de Mercúrio retrógrado, porque ele lida bastante com a comunicação. E como eu falei, você pode acabar negligenciando coisas importantes desses contratos ou desses acordos que você faz no Mercúrio retrógrado, e você acaba não vendo determinadas coisas que poderiam ser nítidas se você tivesse um pouco mais de cuidado, um pouco mais de lentidão. É isso. Mercúrio retrógrado, ele pede um pouco mais de lentidão, um pouco mais de minúcia, um pouco mais de revisão. Mercúrio retrógrado também traz problemas com transportes, sejam de trens, de ônibus, metrôs. Tudo pode sofrer algum tipo de atraso por conta da retrogradação. Assim como pode trazer greves, problemas mecânicos e mudanças inesperadas que podem ocorrer tanto em linhas de trens, ônibus, metrôs, avião, o que seja. Qualquer coisa que se movimente e que precise de Mercúrio para se movimentar, pode ocorrer alguns probleminhas. Na educação, como eu falei, se eu olhasse na época de Mercúrio retrógrado pra mim, fora de mim, eu diria assim, nossa, estou muito burra. Porque eu não conseguia compreender nada que as pessoas tentavam me explicar. E eu não conseguia também me comunicar direito. Parece que eu tava quebrada. Como se eu tivesse quebrado na comunicação, né? A comunicação fica com pausas, com problemas. Normalmente, Mercúrio retrógrado ele fala de problemas na comunicação e concentração nos estudos, ou seja, você pode estar muito mais aéreo, muito mais distante ou inconstante na questão de estudos. Você pode até dar mais pausas durante o Mercúrio retrógrado por conta da situação de a sua mente não estar focando direito. Você pensa, o que está acontecendo, né? Às vezes é só Mercúrio retrógrado. Também, como eu falei, tanto em questão de trabalho quanto em questão de comunicação com professores, pode ocorrer mal entendidos durante o Mercúrio retrógrado. E pode ocorrer que você fala uma coisa, a pessoa entende outra, como eu já citei. E pode ser que durante o Mercúrio retrógrado as instruções, como eu já citei, são mal compreendidas, você não consegue se expressar direito, parece que há interrupções na comunicação, é como se a pessoa ouvisse uma coisa, um telefone sem fio, vocês já ouviram falar de telefone sem fio? Uma pessoa fala uma coisa aqui, depois passa para outra, depois passa para outra, quando chega no final já é uma outra coisa, entende? Mas Lorena, Mercúrio retrógrado é só uma coisa ruim? É só a capa da gaita? Não, meu caro gafanhoto. O Mercúrio retrógrado, ele traz uma sensação de reflexão e de revisão. Ele traz a oportunidade de você ter mais calma, de refletir, de revisar os seus planos, estratégias, o que seja. Ele traz um momento... Ele é um momento excelente para refletir, para você verificar as coisas com maior calma, né? Em vez de seguir diretamente o plano sem olhar para trás, sabe? Você tem que olhar as minúcias, as coisas pequenas, as letras miúdas, para identificar o que precisa de ajuste, o que realmente pode ser seguido em linha reta, o que precisa de mais revisão, se os objetivos estão alinhados, se você está realmente fazendo a coisa certa. Normalmente, o Mercúrio retrógrado tem uma coisa maravilhosa, que é reconexão com o passado, ou seja, aquela ex que você quer enfiar uma faca
Ele volta. Normalmente, o Mercúrio retrógrado, ele traz pessoas do túmulo. É que nem a carta 21, né? O julgamento, que aí tem umas pessoas saindo do túmulo. Mercúrio retrógrado é bem isso. Você pode encontrar pessoas do seu passado. Não só necessariamente pessoas amorosamente, né? Mas velhos amigos, colegas, amores, pessoas que realmente fazem parte do seu passado. Não necessariamente amoroso, mas amoroso parece bastante. E isso pode trazer à tona sentimentos ou memórias que você não é que estivesse botando pra debaixo do tapete, mas é como se você não quisesse olhar. Mercúrio retrógrado também tem essa situação de você ter que revisitar algumas coisas. E eu acho que é por isso que algumas pessoas aparecem durante o Mercúrio retrógrado. Porque tá todo mundo interiorizando uma comunicação mais interna. As pessoas estão se revisitando internamente. E positivamente, o Mercúrio retrógrado ele traz um alerta, sabe? Esse é o momento para você refletir e corrigir os erros que podem acontecer durante o período, para que eles não ocorram em mais momentos, em outros. A palavra não é em outros momentos, mas em outras oportunidades, por exemplo. Eu vejo muito que um erro aqui, por exemplo, às vezes você tá digitando uma coisa e você não percebe que você tá errando. Aí você é chamado a atenção e você presta atenção para que esse erro não se repita e que isso não vire um problema recorrente. Mercúrio retrógrado ele faz isso, ele traz esse momento de você corrigir as falhas, tanto em quesito profissional, tanto em quesito acadêmico, quanto na vida pessoal, por exemplo. Normalmente as pessoas que voltam com o ex durante o Mercúrio retrógrado não duram muito. Porque é um erro, sabe? Você vai dar uma chance pra pessoa durante o Mercúrio retrógrado, você vê que quando a retrogradação passa, você vê que a pessoa não mudou, que ela não melhorou, que ela não evoluiu. E aí quando o Mercúrio ele fica direto, você percebe isso. A pessoa não se sustenta, basicamente, né? Então não adianta voltar com esse Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio retrógrado também traz essa situação de aprimorar projetos e não só começá-los, por exemplo. Não é recomendado que você comece algumas coisas em Mercúrio retrógrado. É necessário que você aprimore, que você desenvolva, que você melhore esses projetos para que, quando o Mercúrio ficar direto, você já vai estar com outra visão nesse projeto e praticamente ele vai estar muito melhor do que ele poderia ou que ele deveria estar, basicamente. O Mercúrio retrógrado também é um período muito bom para organização, para você se organizar. Não é um período, como eu já citei, para iniciar coisas, mas para manter o que você já tem e criou em outros períodos, para você revisar isso. Seja em casa, seja no trabalho, seja no quesito pessoal. É sempre bom se organizar, se você tem papéis para digitalizar, coisas para fazer que são importantes, se você tá procrastinando. É muito bom você fazer isso no Mercúrio retrógrado porque você vai ter um pouco mais de calma para fazer isso. Como eu falei, é um período para você resolver o que já foi criado em outros períodos, não é para iniciar nada. É um período para você resolver as pendências que você já tem e resolver as coisas que estão pendentes. Sejam elas administrativas, tarefas acumuladas, coisas que, digamos assim, você precisa finalizar, basicamente. Mas não faça correndo. Tenha calma, porque Mercúrio retrógrado ele pede calma. E também é um período para você reavaliar objetivos e metas que você tem. Por exemplo,
Ah, eu quero chegar em determinado lugar, ou eu quero, vamos dizer assim, crescer de determinada forma. O Mercúrio retrógrado, ele é bom nesse sentido. Você reflete bastante as suas metas, os seus objetivos. E você pode questionar se você tá no caminho certo ou se esse caminho só te leva, sei lá, pro penhasco. E é um bom momento pra você revisar o que você quer e o que você não quer pra sua vida. Eu gosto de Mercúrio retrógrado. Tem esses pontos positivos de reflexão em que você, vamos dizer assim, olha pra dentro e percebe que autoconhecimento é tudo, né? Essa energia de introspecção de Mercúrio retrógrado pode ser usada para aprofundar os conhecimentos que você já tem ou o autoconhecimento que você busca. E é um momento muito bom para você meditar, para você pensar, para você refletir, porque você não adianta você correr, né? Não adianta você ir afoito. E é isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. No que vocês se identificam com Mercúrio retrógrado? Vocês gostam de Mercúrio retrógrado? Eu não sei se existe alguém que goste de Mercúrio retrógrado. Mas é isso, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam e um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.